Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta. Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe. Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais de fazer do que estar a responder diariamente. Calma, é isso. Oh Paulo, porquê? Porquê que a política não nos dá descanso? Tu já vais de férias. Sim, é por isso mesmo. Podes queixar muito. É por isso. Bom, não nos dá descanso nem a nós, nem aos próprios políticos, não é? E eles bem precisam, como se tem visto com estas confusões todas. Reparem, estamos a 14 de agosto, uma larga maioria dos portugueses ainda nem foi de férias ou ainda está a gozá-las e já vêm os políticos falar da rentrada, da reentrada, do recomeço, falar e praticar, não é? Já hoje que o PSD faz a sua festa do Pontal no Algarve, aquele momento que marca, no fundo, o recomeço dos trabalhos, embora, se calhar, alguns deles regressem de férias, e bem, não é? Mas isto é muito cedo. Precisamos todos de mais tempo para repor energias. Não precisamos andar todos os dias a ouvir políticos, e estes também a ouvir comentadores, analistas, a entrevistas todos os dias, nos explicadores e por aí fora, não é? Aquela ideia que hoje é absurda, por exemplo, de fazer um dia de reflexão na véspera das eleições, devia ser decretada, mas para o verão. Não era apenas um dia, mas imaginem, uma semana ou duas de reflexão, de facto. Não se podia, não havia notícias sobre política, só os música, políticos não falavam. O que é que achas? Só música. Tens aí uma playlist Temos, então pronto, sim. Olha, se fizéssemos isso, depois ia tudo correr muito melhor. Então, Paulo, e que gráfico é esse onde o Chega diz que está em primeiro? Bom, isto são coisas do Chega, antes de mais, não é? São apresentadas assim nas redes sociais e cito o próprio tweet do partido. Este resultado é a prova de que o Chega será governo mais cedo ou mais tarde. Ora bem, que resultado é esse a que se refere o tweet? É de uma coisa que nunca se pode chamar uma sondagem, nem um estudo de opinião, nem sequer um indicador de intenções de voto, como o próprio Chega lhe chama, intenções de voto. Há umas barras, uma espécie de um gráfico com os números, em que o Chega atribui a si próprio um número mais elevado do que a concorrência direta, à AD e ao PS. Depois remete para um link para a sua Folha Nacional, que é o jornal oficial do partido, e aí, em letras pequeninas, aparece o seguinte: estes resultados representam a opinião dos inquiridos e não podem ser generalizados ao eleitorado, não se tratando de uma sondagem, mas de inquéritos realizados em diversas plataformas online. Pode consultar a análise deste estudo e os dados técnicos aqui. E então onde é aqui? São 3 links. Imigrantes portugueses que gostam de saber de Portugal, Grupo dos Motoristas Portugueses na Suíça e o Notícias do Concelho de Palmela. Portanto, são esses 3 links para saber mais desta alegada sondagem do Chega. Portanto, já percebemos o logro que isto é, não é? Aliás, porque estes links, a única coisa que nos apresentam é uma folha em branco de um documento... Não é sequer um uma Word. página de Facebook. Não, é um Word com os mesmos resultados que com o gráfico a representar aqueles resultados. Portanto, já percebemos o logro. Depois o Chega fica muito incomodado quando a primeira coisa que nos vem à cabeça é que o assalto ao gabinete foi uma encenação, não é? Pronto, por estas e por outras, digo eu. É preciso ler as letras pequeninas, não é? Mesmo pequeninas. Ó Paulo, então, e a Ministra do Ambiente foi mesmo barrada no acesso a uma praia? Ela teve de passar, por conta própria, teve de passar por um torniquete, onde perguntam o nome a cada pessoa que quer passar ali, e depois passou. Foi a própria Maria de Graça Carvalho, de facto, que revelou aos jornalistas que foi ao terreno ver o que se passava. Visitou recentemente vários troços da costa entre Troia e Melides, que é basicamente aquela zona de praias onde tem havido reportagens ou suspeitas de haver empreendimentos que, no fundo, barram o acesso à praia, transformando a praia quase num espaço privado. A Ministra foi acompanhada do Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente e por representantes do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Só detectaram este caso no Parque de Campismo da Galé Fontainhas e a governante sublinha que, e citamos, as praias em Portugal são públicas e têm acesso público. Bom, e por isso então só se espera que agora o Governo e as autoridades hajam em conformidade. É que nem se entende como é que uma polémica desta se arrasta tanto tempo sem estar resolvida, sem estarem desimpedidos os acessos e sem estarem responsabilizados judicialmente as pessoas que decidiram colocar barreiras no acesso às praias. Não há uma coisa muito difícil de resolver, digo eu. Se alguém decidir barrar a Avenida da Liberdade em Lisboa, não vai demorar muitos minutos ali, imagino eu, não é?
Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta. Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe. Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais do que fazer do que estar a responder diariamente. Este programa tem o apoio de BetClick.